Este podcast é uma gentileza de Julieste Logística. Há mais de uma década transportando. 27 3228 0586. Trigésimo domingo do tempo comum, 23 de outubro de 2022. No evangelho de hoje, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano para nos ensinar a orar. Jesus tem uma maneira diferente de ver as coisas. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais para conseguirmos o que prometeis. Amém. Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A forma de apresentação da parábola é muito didática. Lucas faz uma breve introdução que serve como chave para a compreensão. Então Jesus conta a parábola e no final, ele mesmo aplica a parábola à vida. A parábola é apresentada com a seguinte frase: Jesus contou esta parábola para alguns que se julgavam justos e desprezavam os outros. Refere-se ao tempo de Jesus, mas também se refere ao nosso tempo. Sempre há pessoas e grupos de pessoas que se consideram justos e fiéis e que desprezam os outros, considerando-os ignorantes e infiéis. 2 homens vão ao templo para orar, um fariseu e um cobrador de impostos. Na opinião das pessoas da época, os cobradores de impostos eram absolutamente desconsiderados e não podiam recorrer a Deus, porque eram pessoas impuras. Na parábola, o fariseu agradece a Deus porque ele pensa ser melhor que os outros. Sua oração nada mais é do que um elogio a si mesmo, uma exaltação de suas boas qualidades e um desprezo pelos outros e pelo cobrador de impostos que estava ali do seu lado. O cobrador de impostos nem levanta os olhos, mas bate no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Ele se coloca em seu lugar e fica diante de Deus. Se Jesus tivesse permitido que sua opinião fosse expressa para dizer qual dos 2 voltou para casa justificado, certamente todos teriam respondido: o fariseu. Como esta era a opinião comum da época, mas Jesus pensa diferente. Para ele, quem volta para casa justificado, em boas relações com Deus, não é o fariseu, mas o publicano. Jesus vira tudo de cabeça para baixo. As autoridades religiosas da época certamente não gostaram da sua explicação desta parábola, mas, acima de tudo, Lucas nos informa sobre a vida de oração de Jesus, sempre em constante oração.
Eu já falei aqui, você sabe, ao ler o Evangelho de Lucas, encontramos outros textos que falam da oração de Jesus, que viveu em contato sereno com o Pai. O sopro de sua vida era fazer a vontade do Pai. Jesus rezava muito e insistiu para que as pessoas e seus discípulos fizessem o mesmo, porque no contato com Deus nasce a verdade e a pessoa se encontra com toda a sua realidade e com toda a sua humanidade. E o que é importante também é não apenas rezar, mas saber como rezar. E a atitude humilde diante de Deus sempre é a melhor oração. São João Capistrano. Ele nasceu no dia 24 de junho de 1386, na cidade de Capistrano, no então Reino de Nápoles. Era filho de um conde alemão e uma jovem italiana. Estudou direito civil e canônico, formando-se com honra no mérito. Ainda jovem, casou-se com uma nobre dama da sociedade. Numa crise política no Reino de Nápoles, João foi cogitado para auxiliar nas negociações. Entretanto, houve confusão e o jovem acabou preso. Para piorar a situação, ele recebeu a notícia da morte de sua esposa. Foi então um momento de mudança radical de vida. Abriu mão de todos os cargos, vendeu todos os bens e propriedades, pagou o resgate de sua liberdade e pediu ingresso num convento franciscano. Mas antes de vestir o hábito, precisou enfrentar as humilhações do superior da comunidade. Durante 30 anos, fez rigoroso jejum, duras penitências e se dedicou às orações. Trabalhou com energia, evangelizando a Itália, França, Alemanha, Áustria, Hungria, Polônia, Rússia. Tornou-se grande pregador e missionário. Foi conselheiro de 4 papas. João de Capistrano contava com 70 anos de idade quando um enorme exército muçulmano ameaçava tomar a Europa. O Papa Calixto III o designou como pregador de uma cruzada que defenderia o continente. Durante 11 dias e 11 noites, João esteve entre os soldados animando-os para a resistência. Finalmente, os cristãos conseguiram vencer os invasores. Morreu no dia 23 de outubro de 1456. João de Capistrano é o padroeiro dos juízes. Deus nosso Pai, a exemplo de São João Capistrano, faça de nós o sal da terra, mediante uma vida honrada e íntegra, trabalhando com ardor para a construção da paz e da comunhão. Dai-nos também ser luz para este mundo carente de valores espirituais, fazendo o bem sem olhar a quem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente domingo. Nos falamos amanhã.